Olá, seja muito bem-vindo para mais uma disciplina do seu curso teológico no STBIPAR. Eu sou o professor Ricardo Reis e vou ser o seu orientador nessa matéria e tenho certeza que sua vida, seu ministério, sua igreja será ricamente abençoado. Quando Jesus esteve aqui na Terra, em seu último contato com os discípulos antes de ser elevado aos céus, ele deixou uma mensagem muito importante que está registrada em Mateus capítulo 28, versos 19 e verso 20, que diz: "Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." Essa mensagem de Jesus, ela sempre é utilizada para nos mostrar o nosso papel, a nossa missão com respeito à disseminação, à propagação do Evangelho. Mas no decorrer desse curso você vai perceber que esse texto tem muito a ver com aquilo que o Espírito Santo de verdade veio, faz e continuará fazendo na sua, na minha, nas nossas vidas. O nosso primeiro tópico dessa primeira unidade é a história do ministério nas Escrituras. E o primeiro ponto desse assunto que a gente vai discutir, que é a história do ministério nas Escrituras, é falar sobre os ministros no Antigo Testamento. Você sabia que tem ministros no Antigo Testamento? Você saberia dizer quais são esses ministros? Os ministros no Antigo Testamento vai nos mostrar que a história do ministério tem começo, tem meio e tem fim. E falando sobre o princípio, o começo dessa história, desse entendimento de ministros no Antigo Testamento, a pergunta que eu me faço e que você também precisa se fazer é: quais eram as intenções básicas de Deus antes da fundação do mundo? Tente responder. Eu não vou conseguir ter essa resposta, eu não tenho a mínima ideia do que Deus poderia estar pensando quando criou todas as coisas. Mas a Bíblia nos dá indicativos do que estava no coração de Deus quando ele começou a criar todas as coisas. Então você percebe que a história dos ministros no Antigo Testamento começa em Deus. Então ela tem um princípio, e o princípio está relacionado a quem criou, quem desenvolveu, quem pensou. Essa pessoa é Deus. E qual é o meio? O meio é onde nos encontramos agora e enfrentando essas distorções que o pecado trouxe ao mundo. Então você percebe que o princípio é Deus, o meio é aonde nós estamos, sofrendo todas as distorções e eu posso dizer os óculos embaçados que muitas pessoas usam, porque elas trabalham com cosmovisões equivocadas, e esses óculos embaçados não permitem com as quais ela enxergue, das quais ela enxergue o caminho certo, ou o conceito certo, ou a compreensão correta daquilo que as Escrituras dizem. Então o princípio é Deus, o princípio é o Criador e o meio é onde nós estamos. E o fim, com certeza, é o nosso destino final, é o fim definitivo de todas as coisas. Então os ministros no Antigo Testamento, eles partem desse pressuposto, desse caminho: Pai, Filho e Espírito Santo. É o Pai, o Criador, que interage com a criação, o Filho, que é o meio, que é esse que vai dar todo o processo de chamado, e o Espírito Santo num caminho final, capacitando e preparando aqueles das quais o Filho salvou, o Pai chamou e o Espírito Santo capacita. Um outro ponto que é muito importante que você entenda dentro desse conteúdo é que o chamado ministerial no Antigo Testamento, ele tem um propósito muito bem definido. E esse propósito
esse chamado que percorreu todo o Antigo Testamento. Eu separei aqui porque nós não temos tanto tempo para aprofundar dentro desse assunto, mas os temas que estão sendo levantados, fica aí para você pegar os assuntos e aprofundar dentro dessas temáticas. Eu separei os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles nos levam a mergulhar num mundo totalmente diferenciado, num mundo que muitas pessoas não conhecem, que é um mundo que, como eu disse no assunto anterior, que em razão do meio está distorcido, mas ele nos leva a percorrer um mundo de templos e sacerdotes, aonde são peças e pessoas centrais, e o livro mais específico do Antigo Testamento é o livro de Levíticos. Eu ouço muitas pessoas dizer, principalmente alunos que entram no seminário, que têm muita dificuldade de ler os livros, alguns livros do Antigo Testamento, principalmente o livro de Levíticos. Um outro livro que tem muita dificuldade é o livro de Crônicas, porque são 2 livros que narram especificamente aspectos cerimoniais, no caso de Levíticos, e aspectos de contagem da nação de Israel ali, no caso do livro de Crônicas. Mas Levíticos vai nos mostrar como foi realizado a instituição de todo o processo dos sacerdotes, como deveria ser todo o processo cerimonial, o que os levitas deveriam fazer no templo. Por aí você começa a perceber que o chamado ministerial, ele tem um amplo amparo ali, porque é ali dentro que se destaca a importância da atuação de um indivíduo ou de uma coletividade ou de um povo dentro de uma comunidade. Lá no caso de Levíticos, Deus institui os sacerdotes, Deus institui os levitas. Por quê? Porque havia a possibilidade, Deus desejava que o povo estivesse preparando um local para adoração e deveria se acontecer todas as maneiras, toda a forma de atuação dentro daquele ambiente litúrgico deveria ser instituído e teria que estar no formato daquilo que Deus desejava. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer e vai destacar que Deus é santo e a sua santidade estava requerendo algo que não pudesse estar maculado com o erro ou com o pecado. Então a santidade de Deus não se aproximava dessa forma do homem pecador, né? Não daquele indivíduo necessariamente, mas do pecado. Então era importante que ali houvesse uma instituição organizada. E alguns destaques, né, dentro dessa temática, o chamado ministerial no Antigo Testamento, eu procurei pontuar para que você possa entender como é que isso aconteceu. Era um ministério limitado à palavra de Deus. Se você abrir Jeremias 31, 34, você vai perceber que ali havia uma ação, toda a ação que acontecia mediante aquilo que Deus dizia. Seja lá no Êxodo, seja lá mais dentro do contexto dos hebreus que haviam saído do Egito, ou seja, aqui dentro da ação dos profetas que estavam no exílio, fora do exílio. Então, todo o ministério acontecia em torno dessa ação da palavra de Deus. E eu procurei colocar que esse ministério, então, estava limitado, restrito, a somente aquelas pessoas que tinham a possibilidade de ter o acesso a essa palavra. E a palavra de Deus que eu me refiro aqui, não é a palavra escrita como nós temos hoje, em formato de Bíblia. Era aquela palavra de Deus que o profeta recebia e transmitia. Então, todo o ministério girava em torno da palavra de Deus. O segundo, esse ministério era motivado externamente. E isso está retratado na mensagem que Deus dá a Moisés
no Monte Sinai, nas 2 tábuas dos 10 mandamentos. Você pode abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios 3:3, e isso vai estar muito bem destacado. Então, o ministério era motivado por alguma coisa que estava externa. O terceiro, o ministério, ele era temporário e desvanecente. Você vai ver isso registrado em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. Então, você tem um ministério temporário e desvanecente. Por que temporário? Porque, novamente, ele está restrito a um grupo de pessoas ou a pessoas específicas e não era algo que acontecia de maneira perpétua, como hoje acontece. Quando o Espírito Santo foi enviado e ali em Atos capítulo 2, ele está sobre os discípulos e ele então começa a distribuir dons à igreja, como Jesus havia dito que ele voltaria para o Pai, mas enviaria um Consolador. A ação do Espírito Santo agora é de forma perpétua e sobre a vida de todos. Não existe mais um grupo específico, não existe mais uma temporalidade. O que significa isso? A ação do Espírito Santo acontecia naquele momento e após o fato ter ocorrido, ele se retirava. Hoje, eu vou chamar assim, a estadia do Espírito Santo ela é perpétua. Ele veio e está conosco e será retirado, segundo as Escrituras diz, quando a igreja for arrebatada. Então nós temos uma temporalidade e um desvanecimento que também acontecia, mas por isso o que precisa ficar destacado aqui para você é que a gente começa a perceber que ministérios, dons, ações do Espírito não é uma coisa exclusivamente do nosso tempo e não foi algo exclusivamente do período dos apóstolos. Apesar de terem acontecido de formas diferenciadas, mas nós vemos a ação do Espírito Santo acontecendo no Antigo Testamento, mas ela era muito pontual. Uma outra questão que precisa ser destacada quando a gente vê o chamado ministerial no Antigo Testamento, está restrito a castas, era tribal e também tinha ali uma mediação sacerdotal. Por que era casta, né? Usando essa expressão um pouco mais contemporânea nossa? Porque ela também estava restrita a determinadas famílias. Um exemplo é a família de Arão. Somente os levitas poderiam ser sacerdotes. Então nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente, nem vou me deter muito a explicar sobre isso, mas aqui dá para se notar que o chamado era somente para aquela família, e somente aquela família poderia exercer aquele tipo de vocação. Independente da forma que o exerciam ou como a exclusividade que se dava a essas determinadas tribos, o que precisa ficar destacado aqui é essa temporalidade da ação do Espírito no Antigo Testamento, mas o mais importante, que é o que você precisa saber, é que a ação do Espírito Santo sempre esteve presente. Eu vou até dizer um pouquinho melhor, a ação da Trindade sempre esteve presente na atuação de homens e mulheres, na vida de homens e mulheres no Antigo Testamento. Um outro ponto sobre o chamado ministerial no Antigo Testamento diz exclusivamente também aos dons espirituais que eram ocasionais e excepcionais. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo 31, verso 2, você vai perceber como isso é uma realidade. Mas percorrendo toda a história do Antigo Testamento, através dos seus personagens, né, que atuaram naquele período, você vai perceber que isso era uma realidade. O Espírito Santo esteve sobre a vida de Saul, e a Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel que Saul estava junto com os profetas, ele dançou, ele cantou, ele se alegrou e profetizou durante um período de tempo, porque o Espírito Santo veio sobre ele, mas depois se retirou. Então, com isso eu quero mostrar que dons espirituais
também foram distribuídos a determinadas pessoas, né? Em Gênesis vai contar que determinados homens tinham habilidades para fazer armas, tinham habilidades para fazer instrumentos musicais, tinham habilidades de ourives, né? Para toda aquela preparação detalhada e entalhada em ouro, entalhada em madeira, os artesãos ali que ajudaram na construção na montagem, na criação do tabernáculo, todos eles, a Bíblia vai dizer que foram homens que teve uma ação do Espírito Santo e depois tinham sido retirados. Entretanto, alguns outros receberam alguns dons. Você não vê de forma efusiva, né, de forma extensiva a todas as pessoas, por exemplo, o dom de cura. Você tem isso acontecendo apenas na vida de alguns profetas. Elias era um profeta que curou determinadas pessoas, que ressuscitou outras que estavam mortas, mas estava só sobre a vida de Elias. Você não tem mais nenhuma narrativa no Antigo Testamento de pessoas que tinham recebido um dom de cura, que profetizavam também, a não ser quando o Espírito vinha sobre aquela pessoa, eles profetizavam. Moisés profetizou, outros profetizaram, né, mas isso era muito estanque. Então, os dons espirituais eram ocasionais e também eram excepcionais. O chamado ministerial no Antigo Testamento também pode ser observado através de chamados exclusivos e especiais para servir. E um clássico, a gente poderia citar vários, mas eu destaco aqui Samuel. Samuel foi chamado pelo Senhor, e você conhece bem a história do jovem Samuel, que ouviu a voz do Senhor e não conhecia, porque ele vai até o profeta, até Eli, e Eli diz para ele: olha, quando você escutar a voz do Senhor, responda: eis-me aqui, Senhor. Então fala que o teu servo está escutando, né? Essa é a resposta que Samuel vai dar ao Senhor, porque ele não conhecia a voz do Senhor. O próprio texto vai dizer que até aquele momento o Senhor não havia falado com Samuel de forma nenhuma. Então, você encontra chamados exclusivos e especiais para servir. Outro exemplo que não está destacado aqui, mas vai estar no seu livro, Gideão também é um chamado exclusivo e específico. Então nós vamos encontrar homens e mulheres sendo chamados de forma pontual. O chamado ministerial no Antigo Testamento também acontece através de ordenação limitada. Lá em Levíticos 8:21 vai mostrar essa forma de ordenação limitada. Em 1 Reis 3:16-28, nós temos também dom ocasional de sabedoria a determinados indivíduos, e esse indivíduo determinado e específico era uma pessoa sábia, é um dom específico, não era um dom que era distribuído, dado a todas as pessoas. E por último, dentro desse meu destaque, no chamado ministerial, nós temos representantes especiais do governo de Deus, e esses representantes eram pessoas, eram juízes, eram sacerdotes, eram os profetas, eram reis, e você vai encontrar amplamente distribuído no Antigo Testamento, mas em forma de exemplo aqui de texto bíblico, está em Juízes capítulo 3, verso 9 e verso 10. Ainda falando sobre o chamado ministerial no Antigo Testamento, nós encontramos vários movimentos na história do AT que apontam para um chamamento universal para o sacerdócio de todos os santos. E esse aqui começa a ser um ponto muito interessante, porque muitos, por não conhecer, vai pontuar que essa expressão que vai aparecer lá em Pedro, dizendo que o sacerdócio de todos os santos, parece que surge somente ali na epístola de Pedro. Mas não, isso já acontecia e já havia uma sinalização desse chamamento universal para o sacerdócio de todos os santos acontecendo no Antigo Testamento. Um exemplo
está registrado em Êxodo 19:6, que Deus ordena que todo o povo se torne reino de sacerdotes. Talvez eles não tivessem a compreensão, e não tinham mesmo, e não conseguiram compreender. Por isso que Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas pertencem aos homens e as encobertas pertencem a Deus. E tem coisas que a eles não tinha sido dado o entendimento de como e de quando aquilo aconteceria. Mas lá em Êxodo 19:6, você já começa a ver uma sinalização desse direcionamento, né? Deus ordenando que todo o povo se tornasse um reino de sacerdotes. O segundo ponto que eu destaco para mostrar esse apontamento, essa sinalização do Antigo Testamento para um chamamento universal para o sacerdócio de todos os santos, acontece também com Moisés. Está registrado lá em Êxodo 31:5, que diz que Moisés orou para que todo o povo fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. E um exemplo é Bezalel, que foi um artesão cheio do Espírito Santo. Está lá registrado em Êxodo 31:15. Então você vê uma oração de Moisés pedindo para que Deus permitisse com que todo o povo fosse profeta, que todo o povo profetizasse. Isso não vai acontecer no tempo de Moisés, não vai acontecer no período dos juízes, não vai acontecer no período dos reis, não vai acontecer no período profético, porque havia escola de profetas, alguns profetas profetizavam, mas todo o povo não profetizava. Isso vai acontecer lá depois, justamente a partir de Atos capítulo 2. E o terceiro ponto que eu destaco é que muitos dos líderes de Israel surgiram do povo. E aí eu destaco 3 grandes líderes. Primeiro, Davi. Davi era um pastor e foi escolhido para ser rei. Percebam o que eu estou dizendo? O chamado ministerial no Antigo Testamento, ele vai começar a sinalizar, começar a dar apontamentos do que estaria acontecendo lá na frente, mostrando aí um chamamento universal para o sacerdócio de todos os santos. Então, Davi, pastor de ovelha. Neemias era copeiro de um rei pagão. E a última pessoa que eu destaco é Esther, que era uma pobre órfã e que se tornou uma rainha. Então, por aqui você começa a perceber que vários grandes líderes surgiram lá do meio do povo. Lá do meio do povo. E grave bem essa palavra que eu estou dizendo, tá? Porque daqui a pouco ela vai voltar com muita força aí. Lá do meio do povo. Então você percebe que Deus não chamava apenas pessoas específicas, né, de um clã específico e tornava esse clã sacerdotes e reis. Deus trouxe pessoas de outros lugares totalmente ocultos. Eu não vou dizer esquecidos, né? A palavra correta é ninguém conhecia e de repente se tornaram protagonistas de um propósito divino. E por último, dentro o chamado ministerial no Antigo Testamento, muito do que chamamos hoje de ministério ocorreu no contexto normal da vida daquelas pessoas. Um exemplo está registrado em Gênesis 33, 4 e 11, que diz que Jacó, no seu relacionamento familiar com a sua família, mostra como esse tipo de chamado acontece dentro de um contexto normal de família. Você também conhece a história de Jacó e Esaú e você vai perceber que esse chamamento acontece de uma forma completamente inusitada. Nosso segundo ponto vai falar agora sobre juiz e juízes. Não especificamente sobre os personagens, porque esse é um assunto para uma outra disciplina. O que eu estou mostrando para você é que a história dos ministros no Antigo Testamento,
ela vai começar a aparecer de forma específica na vida de pessoas que foram chamadas de maneira também específica. Então você tem ali a história dos juízes e também a história individual de cada juiz. A palavra juiz ou juízes no hebraico é shofet, que pode ser traduzida por líderes, chefes ou mesmo guerreiros. Você tem o caso aí de exemplo de Débora, né? Os juízes eram comandantes e suas histórias podem se parecer com as de outros heróis do Antigo Testamento ou do Antigo Oriente Próximo. Eles preencheram temporariamente um vazio de liderança num período caótico da história de Israel. O que eu vou destacar dentro desse ponto é: nenhum líder de Israel, embora surpreendido ao ser chamado por Deus, podia manter um ministério válido com base numa liderança ontológica por causa desse chamado. O que significa isso? Nenhum líder de Israel, nenhum, foi chamado se ele não passasse por um processo, e ontologia quer dizer de forma muito objetiva o ser de Deus, sem um processo de uma relação muito específica com Deus. Nenhum chamado acontecia por vontade própria. Todo chamado era um convocamento e um comissionamento que era muito direto, muito pontual do próprio Deus, né? E por último, a função do juiz, do profeta, do ancião ou do rei não ficava restrita a qualquer tribo, sendo muitas vezes executada por candidatos inesperados. O que significa isso? Que esses personagens, profetas, anciãos, reis, a sua liderança não ficava ali fechada, né? Limitada a uma determinada tribo. Esses personagens atuavam em todo o território. O profeta, por exemplo, ele poderia estar na tribo do sul, pensando nas divisões das duas tribos que vai acontecer depois da morte de Salomão. Ele poderia estar na tribo do sul e profetizar na tribo do norte. Ou o rei não era rei apenas da tribo do sul, ele era o rei de todo Israel. Por que eu falo isso? Por causa daquela pequena separação de um rei no norte e um rei no sul, quando Saul morre e Davi vai ser instituído como rei, mas o filho de Saul toma o lugar, né? E ali, então, você tem um período de aproximadamente 2 anos de um governo em Israel e Judá, com 2 reis governando. Mas a função do juiz, do profeta, do ancião ou do rei era justamente ser extensivo a todos. O terceiro personagem que a gente vai estudar ou comentar é os sacerdotes de Deus. Arão foi o primeiro sacerdote. Você vai encontrar isso em Êxodo 28 e Levíticos 8. E só os seus descendentes deviam servir como seus sucessores. Aqueles que serviam nas atividades sacrificiais eram chamados de sacerdotes. Então você tem os sumos sacerdotes, mas aqueles que serviam nas atividades sacrificiais eram chamados de sacerdotes. E o restante dos levitas desempenhavam papéis de apoio nas operações sacrificiais. Havia também algumas exceções a essa regra de descendência araônica para o sacerdócio. Um exemplo disso foi Samuel. Samuel não era descendente de Arão. Você pode ler sobre a história do nascimento de Samuel lá em 1 Samuel, capítulo 1. E também ver essa mesma história lá em 1 Crônicas 6, 33 e 34. Todavia, ele exerceu a função de sacerdote, de líder e de juiz de Israel, quando não de profeta também. Os sacerdotes de Deus, eles são sacerdotes construtores de pontes, na forma como eu olho, porque ele, o sacerdote, ou ela, a sacerdotisa, traz problemas e pessoas e levam essas demandas até a presença de Deus. De que maneira? Ou levavam, essas demandas até a presença de Deus. De que forma? Através da oração
e através da intercessão. Então você tem o papel do sacerdote ali como uma pessoa que pegava os problemas e as demandas de indivíduos e de pessoas e levavam até o Senhor. Entretanto, o sacerdote também traz a perspectiva e a graça de Deus para as pessoas e para o lugar. A função do sacerdote era pegar o problema, pegar a situação e levar a Deus, e a função do sacerdote também era trazer a resposta de Deus para a pessoa, aonde a pessoa estava. Perceba que hoje há uma diferença dessa atuação, porque a própria Bíblia vai dizer: nós tivemos um chamamento diferenciado, né? Que, como eu mostrei, Moisés vai apontar isso desde o Antigo Testamento, e hoje todos nós somos chamados de sacerdotes, né? Nação Santa. Temos o ministério sacerdotal, então, em 3 movimentos. O primeiro, o ministério muda as pessoas da hostilidade para a hospitalidade. O segundo movimento dentro desse ministério sacerdotal é que o ministério sacerdotal é o movimento do espaço para o ambiente. Então ele pega a hostilidade que existe e traz uma hospitalidade, ele faz um movimento de trazer do espaço para o ambiente, trazendo a resposta de Deus para aquele ambiente, e o sacerdote também cria um movimento de informação, de mistério, né? Essa informação de que aquilo que eu faço com relação a Deus, para Deus, e aquilo que Deus faz em relação e para mim. Eu estou mostrando isso dentro da perspectiva da atuação do sacerdote. Quarto, dentro desses personagens, desses ministros no Antigo Testamento, você tem os profetas. Todo o povo era chamado para pertencer a Deus, para ser o povo de Deus e para servir aos propósitos de Deus. É só abrir em Êxodo 19:6 e você vai ver isso. Porém, os profetas, sacerdotes e reis receberam um chamado especial para liderar o povo de Deus, falar a palavra de Deus e ministrar a favor de Deus. Está em Isaías 6:8. Então todo o povo tinha sido convocado e comissionado para servir ao Senhor. Mas esses 3 personagens, os profetas, os reis e os sacerdotes, tinham um chamamento especial para liderar o povo. É importante que você faça essa conexão daquilo que acontecia lá no Antigo Testamento e mostrando, né, dando sinais, servindo como sombra daquilo que aconteceria lá na frente. E vai acontecer depois que Jesus ressuscita e volta para o céu e o Espírito Santo é enviado para a terra, né? Os profetas anunciam a palavra de Deus para o seu próximo. Eles explicam o significado das coisas, dando uma perspectiva divina. Essa era a função do profeta. Ele tem um caráter muito de ensino, porque a gente tem uma visão de profeta daquele que só ele traz uma palavra austera, uma palavra dura, uma palavra de exortação. Mas o profeta tinha o caráter de ensinar o povo. Essa era a função, você vai ver isso muito bem destacado na vida de Samuel. Os profetas são visionários, eles apontam para onde as coisas estão indo, têm a visão geral, eles declaram o que Deus está realmente fazendo, eles expõem a injustiça e o pecado. Então, quando você analisa o chamado do profeta no Antigo Testamento, ele tem uma missão muito grande. Ele aponta o local para onde as coisas estão, ele tem uma visão geral do que está acontecendo, ele declara o que Deus está realmente fazendo e ele expõe a injustiça e o pecado. E por último, dentro desse ponto, é o papel a partir da perspectiva do rei. Os reis eram os representantes, os ungidos de Deus para levar ordem, justiça e paz à nação. Os 3 sacerdotes, profetas e reis apontam para além de si mesmo, contemplando os propósitos eternos de Deus para Israel. Eu estou trabalhando o aspecto histórico, falando do chamado desses homens no Antigo Testamento. E eu dei destaque a 4. Os juízes que tiveram ações pontuais,
Depois nós temos os sacerdotes, que também tinham ações pontuais. Depois nós temos os profetas, que tinham ações específicas. E por último, os reis. Então nós temos 4 personagens aí com um chamamento muito específico, muito pontual. Eles condenam e organizam, resolvem problemas, provêm recursos e integram ideias. Essa é, na prática, o dever e a prerrogativa do rei.